E você cumpre um papel muito importante, né, Marcelo, de divulgação científica. Você foi o criador das Olimpíadas de Matemática, que é uma coisa fabulosa, acontece em todos os municípios brasileiros, menos 5 municípios. Eu queria entender por que que tem 5 que não participam das Olimpíadas, e que você contasse um pouco desse processo. As Olimpíadas começaram em 2005, As 2007? Olimpíadas foram criadas pelo INPA em 2005, isso foi ainda durante a gestão do meu antecessor, na diretoria do INPA, e de então para cá têm sido organizadas todos os anos, menos em 2020, porque nós não conseguimos realizar a Olimpíada. Ela realmente alcança todo o território nacional, praticamente todos os municípios. Você tem razão, é um fato, são todos os municípios menos 5, e quando eu ouvi essa informação, uns anos atrás era todos menos 10, algo assim, eu pensei que esses 10 fossem municípios localizados no meio da Amazônia, inacessíveis, mas não é. Tá? São municípios, desse ponto de vista, perfeitamente acessíveis. São todos concentrados no estado do Rio Grande do Sul, e a razão, creio eu, a resistência é de natureza ideológica, porque existe uma concepção absolutamente errada em alguns setores do nosso ambiente acadêmico de que Olimpíadas são ruins, porque Olimpíadas fomentam a competição, e Olimpíadas dão prêmios, ou seja, as Olimpíadas diferenciam entre alunos, e na concepção desses setores, todos os alunos são iguais, então todos deveriam ser tratados iguais. Um pouco como se dissesse que todo país deveria ganhar a Copa do Mundo, porque é injusto não ganhar a Copa do Mundo. E isso é uma visão muito errada, que felizmente está se tornando minoritária, mas foi uma resistência, causou uma resistência muito grande no início da Olimpíada. Houve um lobby muito forte contra, baseado nessas concepções ideológicas sobre o significado da Olimpíada. E o significado e o papel. E por que está errado? Primeiro, porque o aspecto competitivo nas Olimpíadas de Matemática e outras Olimpíadas de Conhecimento é muito secundário. A Olimpíada é, antes de mais, uma política para estimular o gosto pela matemática, para estimular o prazer, a aprendizagem. E o fato de ter uma componente, pequena componente competitiva, é um incentivo, estimula, e de fato funciona. E ao contrário do que pensam essas pessoas, que cria, digamos, rivalidades dentro da sala de aula, acontece exatamente o contrário. Nós temos inúmeros exemplos de escolas onde os próprios estudantes se organizam grupos para se prepararem conjuntamente para a Olimpíada, os mais avançados ajudando os menos avançados, numa solidariedade que é linda de assistir. 2 anos atrás, nós tivemos um medalhista de ouro numa escola do Acre, e da qual nós nunca tínhamos ouvido falar. Então, enfim, ficamos surpresos e tal, de onde é que vem essa medalha de ouro. Claro que vem do talento do aluno, mas o que mais? O que é que faz brotar essa flor? E nós achamos que a explicação seria um professor, e normalmente a explicação é um professor dedicado, mas no caso desse garoto, não tinha nem professor, ele, aliás, passou boa parte do período sem ter aula, porque a escola estava sem professor de matemática. Então, o que ele fez? Ele entrou na internet, entrou no YouTube, descobriu canais onde ex-medalhistas fazem treinamento gratuito, evidentemente, para quem vem depois. Ele aprendeu, se preparou para a Olimpíada assistindo formação oferecida por ex-medalhistas. Então, tem essa componente que nasce naturalmente de colaboração, que as pessoas não associam a ideia, não querem associar à ideia da Olimpíada. E, por outro lado, a Olimpíada de Matemática, até pela escala que ela tem, ela já deu provas de que realmente é um instrumento muito eficaz para estimular o gosto pela matemática, mas ela vai mais além. Ela tem uma componente social, de justiça social, que não é sempre devidamente enfatizada. Ela leva oportunidades onde não existem oportunidades. Ela é uma maneira acessível a praticamente todos os nossos jovens de dizer para o mundo: eu tenho um talento especial, eu sou bom disso. E isso tem consequências. 20 anos depois de começar, nós começamos em 2005, nós temos na vida pública e na vida privada e no setor privado
inúmeros egressos da Olimpíada, cujas carreiras... bom, eu gosto de citar a deputada Tabata Amaral, que nasceu Verdade. extremamente humilde, uma comunidade de São Paulo, e ela conta de uma forma enternecedora como uma medalha que ela ganhou na Olimpíada, assim, a primeira vez que participou, depois ganhou outras, mudou a vida dela completamente, abriu oportunidades, e ela realmente vem de um contexto socioeconômico muito difícil. É um exemplo famoso, um exemplo visível, que é fácil para mim de contar a história usando o nome dela, mas existem inúmeros exemplos como esse. Tivemos há pouco um estudante de doutorado, agora é professor de uma Universidade Federal do Piauí, que veio de Cocal dos Alvos, um município de 5.000 e poucos habitantes, perdido na zona rural do Piauí, onde a Olimpíada de Matemática a cada ano descobre jovens talentosos e lhes dá oportunidades de fazerem coisas com as quais os pais não podiam sonhar. Então, tem um aspecto... E, de novo, a componente de competição, que é tão execrada em alguns setores, é um detalhe, é um aspecto, é um instrumento para incentivar, e incentiva mesmo, tá? Porque se Copa do Mundo não fosse competitivo, ninguém daria bola para a Copa do Mundo. O que todo mundo aqui melhora, etc., é o fato de que tem essa disputa, mas é uma disputa muito saudável mesmo.